Fala galera do canal, bora bater um papo. Vamos bater um papo a respeito disso aí que aconteceu. A pergunta é: onde vocês estavam quando aconteceu o maior atentado da história do planeta? Onde vocês estavam? O maior atentado a uma democracia do planeta, que foi essa tentativa de homicídio por parte de vitimizar o Donald Trump. Onde vocês estavam? Bom, hoje eu vou trazer os fatos, vou trazer sobre quem é esse garoto, para vocês entenderem. Bom, Thomas Cox foi o responsável por quase levar à fatalidade um dos candidatos da presidência, da corrida presidencial dos Estados Unidos, que é Donald Trump. E nem a gente já sabe, a gente já tem essa ideia. Isso não é um caso isolado. Isso acontece há bastante tempo, principalmente nas repúblicas norte-americanas, nos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso, gente? Porque muita gente acha que é isolado e não é. Não é isolado. E o porquê que estão se dando mais importância a esse evento do que, por exemplo, ao anúncio da pandemia lá de 2019. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo o, quando o diretor-geral da OMS em 2019, se não me engano, foi em dezembro, deu alerta de pandemia no mundo inteiro? Vocês lembram o que vocês estavam fazendo? Então, esse acontecimento, esse ocorrido, vem para colaborar com índice de acontecimentos históricos no mundo, tá? Que nem desde os anos de 1500 vem acontecendo bastante coisas significativas no mundo. As guerras, as revoluções industriais, as próprias cruzadas dos portugueses para cá, dos europeus para as Américas, espanhóis e portugueses, tá? E também algumas coisas meia cabulosas vem acontecendo, né? O ser humano pisando na Lua, a clonagem humana. Então, esse ocorrido, de fato, entra como um desses acontecimentos, tá? Porque agora vem a questão, gente. Quando isso acontece em um país denominado como subdesenvolvido, como o próprio Brasil, como o Japão, que não é subdesenvolvido, ele já é desenvolvido, ele é uma das potências mais importantes do mundo. Inclusive, foi noticiado quando se não me engano, o primeiro-ministro foi assassinado lá no Japão também. E mas a repercussão de quando os Estados Unidos é maior porque nós temos dois agravantes, tá? Os Estados Unidos, você aceitando ou não, você querendo ou não, ele é o pai do, do capitalismo. Ele é o, o mestrado do capitalismo. Como assim? Ele felizmente, ele é a maior potência com relação ao mercado capitalista e essa política que na maioria dos países é integrado, tá? O que está acontecendo ultimamente, pessoal? Esses eventos não não é o primeiro,
e não vai ser o último a acontecer. Eu vou repetir. Esse tipo de evento não foi o primeiro e não vai ser o último a acontecer. Por quê? Aí vem as questões. Por que o nosso mundo está cada vez mais polarizado? Nós temos acesso a muito mais informações do que a década passada. E na década passada nós tínhamos acesso a muito mais informações do que há 100 anos atrás. Então, a globalização de informação é o grande responsável por uma palavra chamada polarização. E se, agora vem uma hipótese, se os Estados Unidos tivesse enrijecido a mão, enrijecido o, o poder na época da Guerra Fria, talvez tem duas hipóteses que poderia ter acontecido. A primeira, a Terceira Guerra Mundial, e aí iria acabar com tudo, ou a segunda, que seria o pessoal entender de uma vez por todas que países com políticas socialistas, comunistas e marxistas não são países muito perto da prosperidade. E aí o pessoal iria entender e seria capaz dessa polarização estar só de um lado. Tá? Só que também tem uma outra questão que sempre as pessoas vão pensar de forma diferente da sua. Sempre. Sempre. E às vezes o tamanho da, da ampola é dependente da dose. Não adianta você falar para mim, esse remédio faz mal. Eu vou sempre falar, depende da quantidade. O que define um tratamento de um envenenamento é a quantidade. Por que eu estou falando isso no âmbito de globalização, no âmbito de polarização? Com certeza, iríamos ter pessoas carismáticas que pensam e acham que esses tipos de políticas de Cuba, de Venezuela, da China, da Coreia do Norte, são políticas adequadas para qualquer outro tipo de país. Sendo que a gente sabe o resumo da ópera, a gente sabe o que acontece. E voltando, o que segura um mundo de ser menos socialista, de ser menos comunista, de ser menos marxista, ainda é os Estados Unidos. Cara, e aqueles integrantes do corpo seletivo da União Europeia. A França, a Alemanha, tudo bem. Acho que a França também, mas assim, vamos lá. França, Alemanha, a Inglaterra, esse polo todo, a Grã-Bretanha, né? Esse polo todo é um polo importante, mas não é tão importante quanto os Estados Unidos. Tanto em dimensão territorial, porque um país da Europa, tirando os países que são nórdicos e até mesmo os países comunistas lá, que é Rússia, esses países assim, tirando esses países, territorialmente falando, uma Itália não dá um estado nos Estados Unidos. Então, aí nós temos um grande problema. Qual que é o problema? De
de todos os olhares ser significativamente apontado para onde é a potência, para onde é a elite, o maior país, que é os Estados Unidos. De um lado nós temos os Estados Unidos e do outro lado nós temos a China. Então, o que era impensável acontecer na década de 50 e 60, que é um conflito entre uma China e os Estados Unidos, hoje já é pensado. E o que era impensável acontecer na década de 60 era ter um projeto de paz entre um país comunista, que era a União Soviética, e entre os Estados Unidos. Dentro desse conflito, quem permaneceu forte? A União Soviética ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, quando criou a OTAN, isso eu estou falando conforme são dados, tá? Quando os Estados Unidos criou a OTAN, foi justamente para proteger não só os Estados Unidos, mas como grande parte o mundo de um possível avanço das políticas comunistas no mundo inteiro. Certo? Então, quando a gente fala de Estados Unidos, tudo que acontecer lá vai denominar e vai determinar os rumos geopolíticos e os rumos econômicos do mundo inteiro. Então, por isso, tem essa importância, essa magnitude toda, quando fala, mas foi o candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Foi. Ele só vai tomar conta, se acaso ele ganhar, da maior potência do mundo. Só isso. Ele vai tomar conta do país chave, do país potência, dentro daquela política, para o mundo inteiro. Tanto é que o próprio mercado, a própria Bolsa de Valores, já assiste esse episódio do Trump como um avanço em uma melhora significativa na própria economia norte-americana. Porque a economia com o Biden nos Estados Unidos estava se retraindo. Como sempre, né? Políticas dadas de esquerda, a pessoa trabalha muito mais para o Estado. E se você não consegue entender isso, então, por favor, conceitos básicos da esquerda, conceitos básicos dos bolcheviques, conceitos básicos do socialismo, conceitos básicos do comunismo. A esquerda, infelizmente, não nos trata como um indivíduo, nos trata como colmeia de abelha. Eu sempre falo isso. E sempre vou falar. A esquerda nos trata como uma colmeia de abelha. Todo mundo morre e mata e se mata por uma nação. Todo mundo tem o dever de se entregar para uma nação, para um grupo, para um conjunto, desrespeitando as suas próprias vontades. Isso daí é a esquerda. Isso daí é a essência da esquerda. Então, quando uma esquerda vai lá e toma conta do poder, quando uma esquerda vai lá e toma conta do presidencialismo, a retração é fruto disso. A retração econômica é fruto disso. Infelizmente, pessoal,
Você quer retrair o seu país? Você quer rebaixar o seu país? Ponha político de esquerda. Infelizmente. E os Estados Unidos vêm sofrendo com isso, vêm sofrendo essa retração. Então, quando acontece isso com o Trump, quando aconteceu aquele discurso todo atrapalhado no debate presidencial dos Estados Unidos, automaticamente a Bolsa de Valores já ficou otimista. Falou, opa, nós temos um lugar para investir. Por quê? Eu gosto do Trump? Não. Eu acho ele um tremendo de um pateta. Um tremendo de um imbecil. Eu acho que o mundo está lascado com ele na presidência da República dos Estados Unidos. Todo mundo. Mas sabe quem não está lascado? O povo americano. O povo americano. E eu desafio, eu faço um desafio aqui, para você que é de esquerda, para você que acha que sua política é certa, me fala um país que rege na política de esquerda e que hoje está prosperando. Me fala um país. É um desafio. Quem vier aqui para mim e falar, olha, país tal, tal, prosperando com as políticas de esquerda. Se eu não conseguir rebater esse argumento, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a falar, ó, realmente está errado. Realmente estava errado. Eu me ponho aqui, eu me coloco aqui. Qual que é a política de esquerda de mais Estado, porque a esquerda é isso, é mais Estado, de mais Estado, de planificação, qualquer economia planificada que deu certo no mundo. Vamos lá, só responder, vamos lá, é só vir aqui responder. Não tem. E muita gente entra no argumento também, que eu vejo assim, é um argumento que não tem nem assim, não tem um pingo de bom senso dentro do argumento. Ah, é que a esquerda ela é mais minoritária. É claro que a esquerda é mais minoritária. A esquerda vai lá e reduz o poder econômico do seu país realmente para ser minoritário. A esquerda faz isso. A esquerda é isso. É claro que a esquerda é minoritária. Quanto mais pessoas de poder minoritário, melhor. Quanto mais pessoas ignorantes, melhor. Por quê? Eu consigo centralizar o poder em uma pessoa só. Que toma conta da esquerda. O rei, o amigo do rei. É simples assim. Estou falando que na direita não tem isso? Claro que tem. Claro que tem. Mas pega, por exemplo, políticas da Coreia do Sul. Pega, por exemplo, políticas aplicadas no próprio Estados Unidos. No governo Trump. Não tem, cara. Não tem. Não tem argumento contra isso. Agora, se vocês querem comparar, pega lá. Quem é que tem dinheiro na Rússia? Um monte de gente está vindo da Rússia pro Brasil, fala, nossa, como a carne é barata aqui no Brasil. E olha que a carne aqui é cara. Olha que tá caro, hein? E os russos estão falando, não, como que a carne aqui é barata? Sendo que lá também tem é um dos maiores polos produtivos de
bovinos do mundo. É ali na Rússia também. Então, por que a carne é cara? Porque só quem tem mais acesso às carnes nobres lá são os amigos do rei. Vladimir Putin e companhia. O povo passa dificuldade. Quem vai contra o governo lá passa dificuldade, para não falar que é devidamente castigado e desta para melhor. E aí, pessoal, é isso que vocês querem no Brasil? Eu sempre falo isso, eu sempre pergunto isso, é isso que vocês querem no Brasil? Vocês não acham que é isso que o Lula está fazendo? Vocês não acham que é isso que o Xandão está fazendo? Vocês não acham? É isso que vocês querem pro Brasil? E aqui, e aqui, eu já começo a dar respostas para alguns argumentos de idiotas que foram dados com relação a esse tipo de atentado. Vamos começar pela direita? Vamos conversar pela escolha da direita, que eu não considero a direita. Bolsonaro é tão direita quanto eu sou um excelente pintor. Eu vou repetir. Bolsonaro é tão para a direita como eu sou um excelente artista plástico. Exatamente isso. Bolsonaro é isso. Mas vamos considerar, porque, né, a maior oposição é dele, né? A maior oposição, né? A gente sabe como é que é a maior oposição. Mano, eu tava vendo uns tweets. Eu não tenho tweet, tá? Não tenho tweet e não pretendo ter. Eu tava vendo o X do Elon Musk, né? É assim, hilário, é assim, é engraçado como as coisas acontecem. Primeiro, a família Bolsonaro não se aguenta e compara esse presidente, que já não é uma grande coisa, com o Bolsonaro. Eu vou repetir. Eles vão lá e comparam esse presidente, Donald Trump, ao Bolsonaro. Vamos lá aos fatos. Vamos lá aos fatos. Na pandemia, Donald Trump foi um dos primeiros incentivadores à, à vacinação pelo país inteiro. Não vai por mim. Pesquisa. Moderna, Pfizer e Johnson. Johnson Johnson. Não vai por mim. Pesquisa. Donald Trump, quando viu que não dava para as pessoas ficarem nas ruas, quando viu que suas políticas estavam indo por água abaixo, que ele estava pensando errado, quando ele começou a fazer de forma unilateral, estado por estado, ó, esse estado pode parar, o outro pode voltar ativa, ele realmente sentiu a necessidade de ir lá e implementar um sistema assistencialista pelo qual ajudasse todos os norte-americanos. O Bolsonaro fez isso. É com esse cara que a gente está comparando. Bolsonaro fez isso. E eu não estou falando que ele não foi um idiota. O Trump foi um idiota na pandemia. Antes da pandemia, a economia do país dele estava de vento em polpa, fi. Antes da pandemia, os Estados Unidos estava crescendo. Um tipo de economia dele. Ele ferrou o Brasil, ferrou o Brasil.
Mas é aquilo que eu falei. Se, se eu tenho um país, eu tenho que fazer de tudo por esse país. É errado você ferrar um outro país para ajudar o seu país? É muito errado. Mas se eu não tenho escolha, você vai ferrar os dois países ou vai ferrar um só? E além do mais do que? Além do mais do que? O Trump fazendo isso, não só o mercado aceitava, como as outras economias também aceitavam. Então, o Trump para o mundo é uma bosta. É uma bosta, porque ele já deu declarações aqui que falou que ele vai retirar incentivo à OTAN. Donald Trump deu essa declaração. Eu acho que ele vai fazer isso? Eu acho que não. Que é um tremendo de um tiro no pé. Porque tem territórios no mundo inteiro que até hoje é importantíssimo para os Estados Unidos. Como uma fronteira, a proteção econômica. Então, eu acredito que isso aí é falácia. É falácia. E tomara que seja. Tomara que seja. Porque se os Estados Unidos retirar incentivo à OTAN, o mundo tá pro zaralho, meu irmão. Pode esquecer, o mundo tá pro zaralho. Tá certo? Então, saiba o porquê. Saiba quando você chegar em uma pessoa e perguntar. Quando uma pessoa chega e pergunta pra você, viu? Aonde você estava no dia 13 de 7 de 2024? É justamente por isso. Porque essa vai ser a data lembrada. Da mesma forma que para nós aqui no Brasil, aonde você estava no dia 1/4/5, minto, dia 1/5 de 1994. Aonde você estava? Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, gente, saiba responder. Ah, eu estava em tal lugar, mas por que você está perguntando? Porque foi. É um evento que pode se comparar com a importância da informação dada ao começo da pandemia. Simples assim. Simples assim. Principalmente para analisar tendências, para mitigar esse tipo de acontecimento. E o mais importante, o que vai acontecer com o mundo se um presidente desse que prometeu retirar incentivo da OTAN assumir um país tão importante quanto os Estados Unidos? E, gente, outra coisa, tá? Uma outra análise que eu vou fazer com vocês é o Carluxo. Inclusive, eu gostaria de perguntar pro senhor Carluxo: ô Carluxo, amigão, que história é essa dos seus funcionários pagarem seu convênio? Não deveria ser o contrário, não, Carluxo? Tá meio mal contada essa história, hein, Carluxão? Seus funcionários pagando convênio.
Tá pagando convênio pra quem? Ah, pros filhos dele? Não, é pro Carluxo, é pro patrão dele. Ah! E aí, Carluxão? Tá difícil responder essa, né, Fi? Tá difícil. Mas vamos lá. Esta múmia, este negócio chamado Carluxo, que nem serve para ser chamado como pessoa, foi lá, fez um post. O irmão dele foi lá e respondeu o post. Ele foi lá e respondeu o post do irmão dele. Briga de família até nesse momento. O Brasil tá bem representado de direita, hein? O Brasil tá bem representado de direita. Já pode começar a se igualar a Roger Scruton, ao Dr. Enéas, pode se igualar. Ulisses Guimarães, pode se igualar. Vamos se igualando aí, vai se igualando. É lamentável, cara. É lamentável, você tá dando risada. Aconteceu, acabei de falar, o maior evento do mundo, historicamente falando, do mundo, isso aí aconteceu do mundo. Qual que é a resposta da família Bolsonaro? É um ficar brigando pelo protagonista do outro, pelo protagonismo do outro, pro papai Bolsonaro. Tem cabimento isso? Ah, não. Mas a esquerda foi mais sensata. Eu vi gente falar que isso daqui é farsa. No âmbito da esquerda. Falar que é montagem. Falar que dessa vez o cara levou a bolsinha de sangue cenográfico. Ô, gente. Você que é de esquerda não tem vergonha não de seguir esse tipo de política. Esse tipo de nojeira. Eu teria vergonha, sério mesmo, eu teria muita vergonha. De ir lá e vangloriar criminalidade, vangloriar bandido, e lá e falar que quando as coisas acontecem na direita é tudo armação, é tudo do ódio. E quando vocês fazem algo de errado, quando vocês vão lá e literalmente assassinam a reputação de pessoas da direita, aí não, é o assassinato do bem. Faça-me o favor, cara. Faça-me o favor. Eu tinha tudo, tudo, para apoiar causas de esquerda. Eu tinha tudo para fazer isso. Tudo para vir aqui e militar para a esquerda, tudo. Mas sabe o que não deixa eu fazer isso? Sabe o que não deixa eu fazer isso? É que quando a direita faz errado e tem que pagar pelo erro que faz. Quando a esquerda faz errado, é justamente para a direita não fazer errado. E isso é um absurdo. Vamos supor, coloca o Biden no lugar do Trump. Chega um imbecil, bolsominion, vai lá e fala isso. Ah, não, o sangue é cenográfico. Chega o Bolsonaro. Que encenação foda, tá ok? Uma puta encenação, tá ok? O que a esquerda ia falar? Igual. Rachadinha do Eduardo Bolsonaro não pode mesmo.
Rachadinha do Eduardo Bolsonaro não pode. Mas rachadinha do André Janones pode? É uma rachadinha do bem? O cara confessou que fez rachadinha e vem falar que é rachadinha do bem? Parabéns! Vocês têm o país que merece. E é com essa crítica que vocês ficam com o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o tamanho da importância que é quando você administra uma potência no mundo. Todos os olhos ficam voltados a você. Todos os olhos. Porque uma decisão sua interfere em mais de 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Hoje deve ser uns 9 já. Mas vamos lá. 7 bilhões de pessoas são interferidas direta ou indiretamente pela sua decisão, que é feita justamente por você ser potência do mundo. Tá? Então, enquanto o nosso povo não entender o tamanho da grandiosidade que é você eleger um presidente da república, um governador, um senador, um político no geral, a gente vai continuar sempre nessa mediocridade, sempre nessa merda, infelizmente, tá? Forte abraço de mulher sempre, falou. E se o pessoal da esquerda se doeu, dane-se, estou nem aí. É só não assistir mais.